Olá, meus amores! Olha a tia aqui de novo. Vamos agora dar continuidade às nossas aulas, tá certo? Agora vamos ter aula de geografia. E na nossa aula de geografia hoje, já vou pedindo para que vocês abram o livro na página 360, tá? Que façam a leitura desse texto, para que vocês entendam basicamente o que tia quer trazer hoje, o assunto que tia está trabalhando hoje na nossa aula de geografia, bom? Hoje, como vocês perceberam, vamos falar sobre o clima. E o que é o clima? Quais são os tipos de climas que temos? Para que vocês entendam mais ou menos o que eu quero trazer hoje, tá certo? Eu vou passar um videozinho explicando mais ou menos o que é o clima, tá? E depois começamos a nossa aula explicando sobre o tipo climático que vamos estudar hoje. Crianças, hoje vamos estudar os climas brasileiros. Bem, primeiro lembrem-se que a Terra tem um clima variado de acordo com a sua inclinação e é com ela que se dividem as estações do ano. Os climas estão ligados também às massas de ar. Existem massas de ar polares, equatoriais, oceânicas e continentais. Ocorre uma certa movimentação de massas, onde cada uma vai empurrando a outra, passando a ocupar o seu lugar. Toda essa dinâmica é responsável pelas alterações do tempo de uma determinada região. Quando duas massas de ar se encontram, temos o que chamamos de frente. Assim, também de acordo com a latitude e a longitude, temos umas variações de clima no Brasil. No norte, por exemplo, temos o clima equatorial, quente e úmido. Esse clima tem pouca variação de temperatura durante o ano. Na parte litorânea da Amazônia, existe um pouco de influência das massas e algumas vezes, durante o inverno, a frente fria atinge o sul e o sudeste dessa região, ocasionando uma queda de temperatura, chamada friagem. Tu tá com calor, é? Isso é porque agora é época de friagem. O clima litorâneo úmido é influenciado pela massa de ar correspondente nas proximidades do litoral desde o Rio Grande do Norte até a parte setentrional do estado de São Paulo. O clima tropical é predominante na maior parte do Brasil. É um clima quente e semiúmido, com uma estação chuvosa no verão e outra seca no inverno. O clima semiárido é típico do sertão do Nordeste. É quente mais próximo do árido e as chuvas não são regulares e são mal distribuídas. Por isso ocorre a seca. O clima subtropical abrange a porção do território brasileiro ao sul do Trópico de Capricórnio, na região sul do Brasil. Provoca chuvas abundantes, principalmente no verão. No inverno, há o predomínio das chuvas frontais. Apesar de chover o ano todo, há uma maior concentração no verão. Assim, temos uma variação de climas interessantes no Brasil. E por causa deles, alguns costumes e culturas recebem influências da sociedade, o que faz o Brasil tornar-se um imenso semeador cultural. Como vocês perceberam, né, o clima é uma variação do tempo. É a forma que a gente sente esse tempo. Às vezes ele está quente, às vezes ele está frio, às vezes está um clima abafado. Para esse clima ele ser mudado, ele ser alterado, existem muitos fatores. O quê? O nosso sol, né? Se está chovendo ou não, a quantidade de nuvens que tem no céu, o tipo de vegetação que é encontrada na nossa região ou em outras regiões, a altitude, né? A elevação das cidades. Se ela é uma cidade mais alta, se ela é uma cidade um pouco mais baixa. Existem muitos fatores e tem essa alteração do clima, tá? É a partir dessas alterações da composição dos fatores naturais que vai ocorrendo essa mudança climática. A gente pode perceber o clima da nossa região, o clima da nossa cidade, ele é igual com o clima que tem lá no sul. Vocês podem ter essa noção a partir disso. Por que não é igual? O nosso país, ele é um país que tem apenas um tipo de clima. Como é que faz a alteração desse clima? Então é isso que a gente vai estudar hoje, de entender o porquê que existe essa variação, né? Essa mudança de clima e por que em nem todos os lugares o clima é o mesmo. Se aqui está chovendo, em outra cidade não está, existem vários fatores que alteram isso.
tá bom? O Brasil está quase todo localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Isto é uma faixa intertropical entre os trópicos. Caracteriza-se por climas com temperaturas elevadas. Como vocês puderam observar no globo que eu acabei de mostrar, esse tipo, né, do clima do nosso país, ele se altera pelo local que ele está, né? Como eu já mostrei a vocês. Vamos observar no globo, né, o globo terrestre, que existem várias linhazinhas. Essas linhas são linhas imaginárias que elas servem para que a gente identifique, né, várias coisas. E uma delas é o tipo climático que temos no nosso país ou em qualquer outro local que a gente vá, não é só aqui. E quanto mais perto dessas linhas ou distante dessas linhas, os climas vão se alternando, vão mudando, tá certo? E por que isso ocorre? Porque existe essa mudança climática entre as regiões. Estou falando regiões no modo geral, em todo o nosso planeta, tá bom? Não falando só no nosso país. Ele tem as suas extremidades, né, que recebem os raios solares, né, e assim tornando eles mais quentes do que os outros. Isso também é um fator para que essa alteração do nosso clima exista. Agora vamos falar, né, em um modo vamos falar desse clima de uma forma mais para a nossa região, para o nosso país. Por quê? Porque no nosso país existe uma diversidade climática muito grande. Cada região tem um tipo climático diferente do outro. E isso é muito também pela parte da vegetação. O tipo de vegetação, o tipo de planta, o tipo de animais, até o tipo do solo também, interfere nessa forma que o clima em cada região. Então, isso faz mudar. O clima das cidades que estão no litoral também são diferentes das cidades do interior, tá certo? É um clima mais diferente. Por quê? Porque lá eles também têm, né, a questão do mar ser mais perto da cidade e isso faz com que o clima dessa cidade, dessa região, seja diferente. Pronto, meus amores, como vocês perceberam na nossa aula de hoje, que eu mostrei agora as imagens, para que vocês identifiquem, para que vocês possam visualizar como é essa mudança climática, tá? A partir de toda essa aula, de toda essa explicação, mostrando a diversidade do clima no nosso mundo, que ele muda também, né? Como eu trouxe o nosso vídeo um pouco mais com imagens para que vocês entendessem, né, direitinho como existem essas alterações no nosso clima.